Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Morning News desta sexta-feira, 14 de outubro. Chega mais aqui na programação da BMC News, que começou aí com a primeira hora do agro, com a Ledelara e segue agora com o Morning News. Bom, os mercados globais operam mistos nesta sexta-feira, que marca o início da temporada de balanços nos Estados Unidos. Os trabalhos começam com os relatórios dos grandes bancos, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley e o Citigroup. A semana termina com a pesquisa mensal de serviços do Brasil, referente a agosto, e o Conselho prevê um crescimento de 0,2% na comparação com julho e de 6,9% na base anual. Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, participa hoje de reuniões em Washington, nos Estados Unidos. E a partir das 3 horas da tarde, saem pesquisas eleitorais do Datafolha. Bom, a gente começa pelos mercados asiáticos que fecharam no azul, com destaque aí para a alta do Nikkei, do Japão, que subiu mais de 3%, com investidores repercutindo um forte relatório de inflação nos Estados Unidos. O iene do Japão tocou 147 dólar e 67 centes, 147,67 por dólar, depois que o relatório de inflação dos Estados Unidos veio mais alto do que o esperado, atingindo os níveis mais fracos desde agosto de 1990. Pois é, ele foi negociado pela última vez a 147,30 em relação ao dólar. O PIB de Singapura cresceu 4,4% no terceiro trimestre e a autoridade monetária do país deve apertar ainda mais sua política monetária. Xangai, na China, fechou em alta de 1,84%. Nikkei, no Japão, com alta de 3,25%. O índice Hang de Hong Kong, com alta de 1,21%. E o Kospi, da Coreia do Sul, com alta de 2,30%. Bom, a gente tem também informações sobre os índices futuros dos Estados Unidos, que operam em baixa nessa manhã, com os investidores voltando as atenções para os lucros nos grandes bancos, depois que as primeiras médias, as principais médias, registraram uma recuperação histórica na véspera. A esperança entre alguns agentes do mercado de que os lucros do terceiro trimestre talvez possam vir em socorro do mercado. Vamos ver como é que está, então, os números nos Estados Unidos. A gente começa com o Dow Jones, que opera em alta de 0,41%. Tem também o o S&P 500, com alta de 0,23%, e Nasdaq agora com uma pequena alta, 0,03%. Bom, os mercados europeus operam em alta também na sessão de hoje, enquanto os investidores especulam que o governo do Reino Unido poderia estar prestes a dar meia volta em suas controversas políticas fiscais. Os relatórios na quinta-feira sugeriram que o governo poderia eliminar 43 bilhões de libras, ou 48,6 bilhões de dólares, isso de cortes de impostos não financiados, incluídos em seu chamado mini-orçamento em 23 de setembro. O Banco da Inglaterra encerra na sexta-feira suas compras temporárias de títulos do governo do Reino Unido de longo prazo, um mecanismo de apoio lançado há 2 semanas para estabilizar o mercado e resgatar fundos de pensão após os anúncios fiscais do governo. Vamos ver os números então na Europa. DAX na Alemanha com alta de 1,08%. CAC na França com alta de 1,52%. FTSE no Reino Unido com alta de 0,96%. FTSE na Itália também alta, 1,39%. O índice Eurostoxx agora operando em alta, 1,25%. Bom, as cotações do petróleo também recuam hoje com o aumento dos estoques de petróleo e de gasolina nos Estados Unidos, enquanto a Arábia Saudita e Washington continuaram aí a discordar dos planos da OPEP+, de reduzir a produção. Bom, a administração de energia nos Estados Unidos confirmou que os estoques de petróleo bruto cresceram 9,9 milhões de barris na semana,
para 439,1 milhões de barris, muito acima das expectativas dos analistas em uma pesquisa feita pela agência de notícias Reuters para um aumento de 1,8 milhão de barris. O minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian teve baixa de 0,57%, cotado a 97 dólares e 68 cents. Vamos ver o petróleo Brent, agora está em queda. Queda agora de 1,43% e o petróleo WTI opera também em queda 1,58%. Bom, e depois de uma quinta-feira movimentadíssima no mercado, agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado para esta sexta-feira. Confira aí. Fala pessoal, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais depois de uma quinta-feira bastante volátil nas bolsas mundiais, depois do CPI ainda acima das expectativas, né? A inflação ainda bastante desconfortável, sobretudo nos Estados Unidos. As bolsas, os futuros de Nova York já estiveram piores, já estiveram terreno negativo, agora vão tentando engatar uma sexta-feira positiva, né? Com as commodities também aí no bom comportamento, petróleo Brent nesse momento tem uma leve queda, mas ainda num patamar 94 dólares, um patamar bastante bom. E também minério de ferro, tivemos um minério de ferro positivo, mesmo com os dados da balança comercial na Europa ainda bastante ruins, né? Então os investidores realmente querendo tomar um pouco mais de risco, né, nesse finalzinho de ano, como a gente sempre fala, já falamos aqui algumas vezes, que existe uma sazonalidade, ou seja, as bolsas mundiais historicamente se valorizam no último trimestre do ano. Vamos ver se nesse ano também se repete, pelo menos nesse mês de outubro, tá? Então a agenda hoje econômica é um pouquinho mais fraca e lembrando que a gente tem agora o aumento do peso da agenda corporativa, né? Principalmente os bancos nos Estados Unidos vão começar a divulgar os balanços e como as expectativas são muito baixas, né? Qualquer número pode surpreender positivamente, né? Então as revisões, a gente acredita aqui na Sara Invest que as revisões já foram feitas para baixo e agora a gente pode ter sim surpresas positivas nessa temporada de balanço. Não vai ser muito grande, mas pelo menos poderemos ter aí bons indicadores do lado corporativo, tá certo, pessoal? Então vamos acompanhar aqui os movimentos aqui na BMC News, mas tudo indica que a gente pode ter mais um dia positivo aqui no nosso Ibovespa, né? Inclusive a gente dá um alerta que a gente começa a ver um movimento um pouco mais forte em algumas mid small caps, podendo sinalizar de que os investidores estejam reduzindo suas posições aí em ações mais blue chips, até porque a gente tem um risco eleitoral em algumas delas, e começando a olhar para as ações mid small caps, tá bom? Então todos um ótimo dia, um ótimo final de semana e a gente se vê em breve aqui na BMC News. Até mais, tchau! Valeu, Marcos Saravalli. Aliás, aproveitando que a gente estava falando aí dos dados que vão saindo aí ao longo do dia, saiu aí o balanço do Morgan Stanley, que registrou aí o lucro líquido de 2,6 bilhões de dólares no terceiro trimestre. No pré-mercado de Nova York, o papel do banco cai agora a 2,61% a 77 dólares e 25 cents. Seguindo aqui, agora o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem em Washington que o Brasil está retomando o crescimento sustentável. Em uma série de reuniões com os países do G20, ele apresentou dados da retomada econômica do país e reafirmou o papel do Brasil em fornecer comida e energia para o resto do mundo. Abre aspas, trago boas notícias do Brasil. Estamos retomando o crescimento sustentável, nossa própria dinâmica de crescimento. As estimativas de crescimento não têm sido revistas para cima o tempo todo. Fecha aspas. Bom, além das reuniões do G20, Guedes participa ainda nesta semana das reuniões anuais de outono do FMI e também do Banco Mundial. Vamos agora então aproveitar para trazer as informações do radar corporativo, destaque aí para Braskem. Eu queria trazer aqui na tela do Profit da Nelogica, trazer aqui o destaque da Braskem, que fechou ontem com alta de 11,97%, uma forte alta mais uma vez aí, com 37,60 por ação. Tá vendo aqui no gráfico aqui, fechando forte aqui mais uma vez a Braskem, e as ações da Braskem, elas reagem também ao ânimo do mercado com a informação da oferta de compra da gestora norte-americana Apollo. Com o salto das ações,
o valor de mercado da Braskem aumentou em 5,54 bilhões de reais. O valor aí é equivalente ao valor de mercado do Pão de Açúcar. Hoje, a companhia ela é avaliada em 29,29 bilhões de reais. Tá aí a informação. De olho também na Camil, que eu quero trazer aqui também no nosso telão. Camil aqui que ontem fechou com alta de 2,06%, com 8,93 por ação. Olha só aqui no gráfico, subindo novamente depois de algumas quedas da Camil, mas ela que registrou lucro líquido aí de 93,9 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, cifra 11,8% menor do que a reportada na mesma etapa de 2021. Já o EBITDA totalizou 208,5 milhões de reais no segundo trimestre de 22, um crescimento de 9,1% em relação ao segundo tri de 21. Bom, a gente ainda tem mais um destaque aqui do nosso radar corporativo, que é Cury. Trazendo aqui também no Profit da Nelogica, a gente trazendo aqui que Cury fechou com uma leve alta ontem, 0,25% ao preço aqui de 12,22 por ação. E as vendas líquidas da Cury, elas atingiram aí 885,8 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022. O valor ele representa uma queda de 1,3% em relação ao trimestre passado e aumento de 29,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A construtora ela informou que foram lançados 6 empreendimentos, sendo 5 localizados em São Paulo e 1 localizado no Rio de Janeiro, totalizando aí o VGV de 919,1 milhões de reais, um aumento de 27,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a companhia lançou 18 empreendimentos, sendo 13 localizados em São Paulo, 5 localizados no Rio de Janeiro e atingiu o VGV de 2,756 bilhões de reais, um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior. Daqui a pouco a gente traz aí mais destaques corporativos aqui no nosso Profit da Nelogica. Queria também trazer aqui de destaque para vocês do nosso portal, quero jogar aqui na nossa tela, tá aqui, é o nosso portal bmcnews.com.br. E olha só, um dos destaques do nosso portal é justamente essa informação aqui de que a Netflix está lançando um plano de R$ 18,90 aí na mensalidade. Isso que já deve começar logo, logo. Só que vai vir com anúncios. Então, quem quiser pagar mais barato aí para ter mais filmes, séries e etc., vai ter que pagar, pode pagar R$ 18,90 com anúncios. Mas a gente já deixa aí como destaque dessa reportagem que nessa nova fase da Netflix aí com um preço mais barato, você vai ter, além dos anúncios, menos opções aí no seu catálogo de filmes. Pois é, olha só, a Netflix também informou que os planos e os assinantes atuais não serão impactados. Isso daí vai de acordo, é claro, com a sua disposição, se você quiser esse valor. A Netflix ela anunciou ontem esse plano mais econômico. O pacote aqui no Brasil vai se chamar Básico com Anúncios e vai custar R$ 18,90 por mês no Brasil. O lançamento acontece no dia 3 de novembro em 12 países, além do Brasil, Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido. A Netflix informa que os planos e assinantes atuais não serão impactados, que vai ter o básico com anúncios, ele complementa os planos sem anúncios já existentes, que é o básico, o padrão e o premium. E o plano ele tem algumas diferenças, segundo a reportagem aqui da BMC News, que a qualidade de vídeo desses novos filmes aí da Netflix, se você assinar nesse pacote, ele vai ser de até 720, que nesse plano básico que vem com anúncios.
média de 4 a 5 minutos de anúncio por hora e um número limitado de filmes e séries que não estarão disponíveis devido à restrição de licenciamento. E também não vai ter a opção de fazer o download desses títulos, né? Ou seja, você vai ter que assistir lá na hora. Então tá aí a reportagem que você pode acompanhar no nosso portal bmcnews.com.br, essa novidade aí da Netflix que vai lançar um plano aí de R$ 18,90 aí com anúncios justamente aí para suprir aquela questão que a gente falou bastante sobre a queda também nos valores da empresa. Então agora eles vão aí lançar mais um pacote aí, um pacote mais básico ainda, mas com um valor mais em conta. Vamos ver como é que vai ser as novidades, a gente vai trazendo aqui para vocês. Bom, é isso aí. Se você não conhece o nosso portal, é só acessar bmcnews.com.br. Acessa lá que você vai ter sempre informações muito importantes aí do mercado financeiro. Bom, é isso aí. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações ao vivo aqui no nosso Morning News. É claro, além de entrevistas para falar um pouquinho também de mercado financeiro. Fique com a gente já volta. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, eu sou Paula Moraes, estou passando para te convidar a acompanhar o Strike, nosso podcast aqui da BMC News, onde a gente aborda sempre os temas mais pertinentes e mais polêmicos da semana. Sempre converso com grandes especialistas, abordando assuntos sobre economia, política, tudo que impacta o mercado, também assuntos internacionais, então convido você a acompanhar sempre o Strike, toda segunda-feira, 12h30, aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui com o Morning News desta sexta-feira. Queria deixar aqui o meu bom dia para o pessoal que está aqui no nosso chat. O Hassan, o Carlos Roberto também está por aqui, o Vale Forte, o Ichak também está por aqui,
O Dali Caetano, acho que é isso, Dali Caetano. Eduardo Pulig também está por aqui, bom dia para você, Edu, valeu, obrigado aí por sempre estar aqui conosco. RV também está por aqui, Humberto Carvalho, Igor Moraes, muito bom dia, galera, bom dia para você também, Igor. O Devanir Vieira também está por aqui, Manuel Oliveira, que dá sempre o seu recado especial. Bom dia, lulistas e bolsonaristas. Boa, Manuel. Henrique Santos por aqui também, o Everton Monteiro, Pedro Tamaki também, Boionce também, Ricardo Feliciano, Max Miller, Nestor Miranda, Daniel Machado também, Gabi por aqui, olha a Sardinha Mutante por aqui também, Edson Santa Rosa, valeu! Rosana Meirelles do Vale também está por aqui. Bom dia para você também, Rosana. Obrigado pela sua participação aqui também no nosso chat. Obrigado a todos vocês. O WM Compositor também está por aqui. Valeu, gente, vocês que estão chegando aí, já participando aí do nosso chat. Já aproveita, senta o dedo no like aí, deixa o seu like aí no vídeo pra gente. E já aproveita para se inscrever também no nosso canal, trazer aí mais informações para vocês. Olha o André Monteiro também. Valeu, gente. Um abraço para todos vocês que estão aqui no chat. Daqui a pouco eu trago aí, leio mais nomes aí. Cadê o Cerveja? Faz tempo. Cerveja existe ainda? Oxi, vamos ver. Valeu aí, gente. Continuem aqui com a gente. Bom, agora a gente vai trazer a nossa convidada aqui no Morning, que é a Stephanie Oliveira. Ela que é chefe de análise de trading na Toro e está aqui ao vivo. Oi, Stephanie, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Muito obrigada, Daniel. Bom dia para essa audiência animada que está aí. Já estou vendo o pessoal engajando. E começando a sexta-feira animado, depois de uma quinta-feira bem agitada, né? Pois é, Stephanie. Aliás, né, o Ibovespa, ele fechou em queda ontem, né, 0,46, e não conseguiu acompanhar a performance vista aí nos Estados Unidos, mas ainda assim fechou longe das mínimas do dia, de queda de 1,86, com o índice chegando aí a atingir 112.690 pontos. E como você bem disse, foi um dia movimentado, porque tivemos a divulgação do CPI, com os dados da inflação vindo acima do esperado. O S&P 500 subia da divulgação 1,5 e foi para mais de 2,5 de queda, e depois fechou em alta de 2,60. Como é que se pode explicar essa situação? Esse é a pergunta de milhões, Daniel, porque o que nós acompanhamos aqui no mercado foi o seguinte: a gente viu a divulgação de uma inflação americana acima do esperado, isso trouxe fortes impactos na curva de juros dos Estados Unidos, o mercado já precifica agora 0,75 para novembro e dezembro, então a gente vê uma fuga de capital de renda variável lá nos Estados Unidos no primeiro momento, e aí a gente sai para almoçar e volta do almoço com o S&P 500 retomando um movimento comprador muito forte. Até notei aqui uns pontos, né? A gente viu os três principais indicadores lá fechando num movimento muito importante, Dow Jones subindo 2,83, S&P 500 2,60, Nasdaq 2,33. Eu tenho duas teorias sobre esse movimento, Daniel. Primeiro deles, eu acredito que um cenário que pode ter impactado essa retomada compradora, basicamente foi o fluxo do mercado. E aí eu leria da seguinte maneira: como nós temos observado um movimento em que muitos fundos de investimento, eles estão short em S&P 500, ou seja, traduzindo ali para a audiência, para a gente não ficar só no dialeto do mercado financeiro. As pessoas estão vendidas, ou no mínimo não estão compradas em S&P 500. Uma vez que essas pessoas estão muito vendidas, um cenário forte de venda pode ter sido uma sinalização para a realização de lucro de quem está vendido. Aí, para a audiência, Stephanie, como assim? Eu estou vendido e aí o mercado cai e aí ele sobe? Como que isso funciona? Basicamente é o seguinte, pessoal: quem está operando na ponta vendida e quer realizar lucro, essa pessoa ela vai encerrar a sua posição comprando ativos. E esse movimento de compra de realização de lucro, para quem estava vendido, pode ter impulsionado o movimento nas altas do S&P 500, Nasdaq
e também no Dow Jones no pregão de ontem. Agora, uma outra tese que eu levanto, Daniel, é o seguinte: acredito, como a gente está passando num cenário em que o S&P 500, as principais bolsas americanas, elas operam nas suas mínimas históricas, acho que alguns players, mesmo especuladores, podem ter aproveitado a oportunidade de compra mais para surfar uma retomada de fluxo imediata do que numa tendência altista mesmo, sabe? Ou numa retomada de um cenário altista. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a inflação ela vai deteriorar o poder de compra do consumidor, o Banco Central vai ter que ser mais hawkish. Então, em linhas gerais, foi um dado que veio muito pior do que esperado. Mas a minha leitura é que eu tenho essas duas teorias de o porquê que a gente viu um movimento de alta ontem lá fora. Para o Brasil, como você falou bem, a gente deu ali uma aliviada das mínimas, mas eu acho que foi mais porque Petro, Vale deram uma retomada por conta da alta nas commodities. Uhum. E o que você espera aí do Ibovespa e do dólar para o dia de hoje? Já não vai ser uma coisa que nem ontem, né? Não deve ter surpresa, né? Perfeito. Acredito que hoje os ânimos, eles voltam a se acalmar, a gente volta para próximo da média, quando o assunto é volatilidade. Hoje, olhando lá para fora, até que tem agenda, né, Daniel? A gente tem ali núcleo de venda do varejo para sair daqui a pouquinho, vendas de varejo também. Então, confiança do consumidor de Michigan nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos tem agenda. Então, pode ser que a gente veja uma movimentação acontecendo lá fora. Tanto que os índices lá estão ali caindo agora há pouco estava no movimento comprador, então meio que no freio, né? Vamos dizer que caminhando, mas sem o pé no acelerador. Acredito que hoje o Ibovespa, ele pode sim continuar um cenário de correção do que a gente viu no pregão de ontem. Se a gente olhar até a abertura aqui do índice futuro, né, que ele já está negociando, a gente viu uma abertura levemente com gap de alta, querendo voltar às quedas. Então, acredito que ao longo do dia a gente pode observar uma correção ainda das quedas de ontem, mas eu não acredito num cenário muito direcional. Eu acho que a gente pode continuar nesse movimento que o mercado sobe de manhã, cai à tarde, até pela ausência de drives positivos para impulsionar o movimento. Legal. Agora, eu queria já mudar um pouquinho aí, porque o Brasil ele continua aí com um juro real mais alto do mundo, né, de 8,22% ao ano, após o Comitê de Política Monetária do Banco Central manter a Selic em 13,75% ao ano. Queria saber quais os possíveis impactos para a economia brasileira que nessa manutenção dos altos juros, ele pode ter aí uma manutenção? Boa, vamos lá. Quando a gente fala em Brasil e fala em Estados Unidos, eu costumo dizer que eu vivi para ver o Brasil fazendo escola, dando aula para o mercado internacional sobre como atuar com inflação. A gente viu que, eu costumo dizer que o Banco Central, a equipe econômica do Banco Central brasileiro, ela foi muito assertiva nas suas tomadas de decisão, aumentando os juros na hora certa, reduzindo na hora certa. Então, pelo menos no sentido de time, eu vi um Banco Central brasileiro muito assertivo, sabe? Atuando de maneira muito correta. Então, esse movimento de manutenção agora, ele é muito precificado pelo mercado, sabe? Acredito que a gente vai continuar passando por esse cenário de deflação. Acho que aos poucos, alguns movimentos que se aplicam aos preços, isso vai começar a virar para o consumidor. Então, acho que quanto mais próximo de um cenário de deflação, menos hawkish o Banco Central do Brasil precisa ser. Então, sendo muito sincera, eu acho que juros no Brasil, nos próximos dias, ele não vai fazer tanto preço, porque eu acho que já está bem precificado, o mercado já gostou do que o Banco Central atuou, a menos que a gente já comece num cenário de contração de juros, né? E aí a gente passe desse processo de manutenção. Por quê, Daniel? Porque se a gente começar a observar, aí falando em bolsa, o Banco Central contraindo juros, né, fazendo uma medida muito mais dovish. E aí isso vai causar impacto em ativos de growth, que estão extremamente descontados no nosso mercado. Isso pode trazer um impacto positivo para a nossa bolsa. Só que eu acredito que isso só vai fazer preço mesmo à medida que o Banco Central começar a reduzir juros. Enquanto tiver cenário de manutenção, que é o que eu acredito que vai se manter até o final do ano, acho que ainda não faz preço. Agora, falando em Estados Unidos, as medidas que o FED forem tomando lá fora nos próximos passos, aí eu acho que faz preço. Aí eu acho que faz bastante bagunça, se assim eu posso chamar, no movimento de mercado Brasil e mundo todo.
E ainda tem essa conversa de que nós vamos enfrentar aí um movimento de recessão no ano de 2023. E eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso. O mundo vai sentir mais isso? E o Brasil? Perfeito. O cenário de recessão, ele é quase que dado já pelo mercado, né? Principalmente quando a gente está falando em Estados Unidos, Europa. E aí, Europa, a gente vê um cenário em que aliás, Estados Unidos e Europa, eles estão passando um processo muito complicado. O Banco Central vai ter uma tarefa, Daniel, dificílima de atuar. Por quê? Eles estão num processo em que a economia não desaquece, ou seja, a geração de emprego ainda está muito alta. Isso a gente observou, inclusive, na última divulgação de dado na zona do euro e no Brasil, e nos Estados Unidos, desculpa. E aí, quanto mais aquecida está a economia, mais agressivo o Banco Central precisa ser. Quanto mais juros tem na economia, diminui mais ainda o poder de compra do consumidor. Então, o cenário de recessão, eu acho que ele é iminente, acho que ele deve acontecer, reflexo aí de um pós-pandemia e talvez de um Banco Central talvez um pouco menos atuante do que o Banco Central do Brasil. Então, lá fora, acho que o cenário é iminente. Para o Brasil, apesar da gente estar nesse cenário em que a gente começa a ver deflação, inclusive queria perguntar para a audiência se o pessoal já tem percebido esse cenário de redução de preço. Quando você vai no supermercado, quando você vai abastecer seu carro, você já tem percebido que os preços eles têm diminuído? Queria até saber da audiência aí da BMC News o que eles têm percebido. Mas, de uma forma ou de outra, Daniel, a gente vai importar a inflação, porque a gente vive num mundo globalizado. Então, por mais que por aqui, digamos que o dever de casa foi feito, como a gente é um país importador, em alguns aspectos, a gente vai importar a inflação. Afinal de contas, a gente está num mundo globalizado, né? Ah, não, com toda a razão. E eu já até vou ver se aqui o pessoal tem sentido essa mudança, se tem diminuído aí. O MH falou que não diminuiu nada. É que o MH aqui é do contra, eu já sei que qualquer coisa que ele escreve aqui, ele é do contra. O Marcelo aqui, ele fala que tá caro, tá sentindo que tá caro. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, principalmente no marketing à tarde, quando a gente faz aquele debate, eu falo pro pessoal, olha, gente, tudo que pode estar caindo o preço disso, daquilo, mas o que eu tô mais sentindo queda no preço é do leite. O leite eu senti uma queda assim absurda. Porque eu lembro que eu estava pagando R$7 e pouquinho. E nesse último fim de semana eu paguei R$5,99. Poxa, já deu uma melhorada boa, né? Sim. E também quando você for abastecer seu carro, com certeza, você sentiu essa diferença. Sim, você já percebe essas mudanças, por mais que sejam aí, às vezes, um pouquinho ou outro, aí a gente já vê aqui. Já vê algumas mudanças. Não tá caindo tudo, mas já dá para perceber aí uma mudança em algumas coisas assim. Olha, mas ainda tem gente falando que tá tudo caro. Mas o Sérgio aqui falou, aqui reduziu bastante, gasolina 4,22. O MH, que é o do contra, tá falando que passagens aéreas estão muito caras, mas estão mesmo, né? Passagem aérea tá caro mesmo. Sim. E Sardinha Mutante falando que tá caro é nome de japonês. Tá caro é nome de japonês. Boa! Mas realmente. Mas a gente vai sentindo aqui, o Igor colocando aqui, leite aqui 4,69, arroz de 24 por 19. Pois é. O Anderson aqui, pago R$4 no litro aqui na cidade, leite direto do sítio. Olha, boa ideia. Você tá bem demais, Anderson. Boa, aí é bom demais. Stephanie, agora eu queria fazer uma outra pergunta, porque teve um levantamento do valor que mostrou que em outubro o investidor estrangeiro ele tem voltado a mostrar uma preferência maior pela Bolsa Brasileira em razão do momento da economia local, né, frente a outros países desenvolvidos e emergentes. Vale e Petrobras, eles pesam aí na preferência? Pesam sim, Daniel. E detalhe, eu brinco assim, olha, o melhor do pior, quando a gente olha na cesta dos emergentes, e aí você vai olhar, quando o gringo ele vai fazer ali o seu investimento, principalmente
a gente tem dois movimentos que acontecem. Tem um gringo que olha para o mercado internacional, e aí ele olha para emergente como um todo, e para quem está olhando para o emergente como um todo, Brasil, China, Rússia, tá todo mundo ali no mesmo barco. Agora, para o gringo que tem um dinheiro destinado para emergente, ou seja, quem vai olhar a cesta do emergente vai falar assim, opa, vamos ver o que tem de melhor aqui? O Brasil ele vai se sobressair por esses pontos que você comentou. Primeiro aspecto, a gente está passando por um cenário de deflação, né? Acho que não precisa insistir nisso, mas é porque é um ponto que vale ressaltar. Um outro aspecto super importante que você já até trouxe a resposta. A composição do nosso Ibovespa, que é o principal índice acionário, basicamente ele a sua maioria é formada por commodity e bancos, ou seja, duas instituições que têm uma precificação muito mais fácil pela robustez das empresas. Então, quando a gente está olhando para a Vale, é uma empresa que tem no seu componente, digamos que, uma proxy de China, então quando o gringo quer investir em China, mas não diretamente, ele vem para o Brasil. Você tem Petrobras e as demais petroleiras, e aí é mais uma oportunidade do gringo fazer o seu investimento em commodity. E o terceiro aspecto são os bancos, né? A gente vê Bradesco, Itaúsa com peso super importante na composição do índice, e acaba que são empresas que têm uma robustez e que em cenário de instabilidade vão conseguir passar com muito mais tranquilidade do que empresas de crescimento, né, empresas de growth. Então acredito que essa é a justificativa da movimentação do gringo no nosso mercado. E uma coisa que posso falar, Daniel, esse movimento do gringo para o Brasil, ele é muito importante. Só para o pessoal ter ideia, só para a audiência ter ideia, quando a gente olha ali a composição do índice da B3, só de fluxo gringo, a gente tem mais de 54% de fluxo estrangeiro sendo representado pela nossa movimentação. Instituições financeiras têm uma representatividade legal, os investidores individuais também começam a ganhar uma relevância, mas o gringo ele é muito importante para o nosso mercado. Então, se eu pudesse justificar, seria basicamente por esse aspecto, Daniel, essa presença, essa retomada do gringo para o nosso mercado. Você que é especialista, que conhece o assunto, a gente tira dúvidas com você. Quando o investidor estrangeiro ele está investindo aqui no Brasil, significa que a gente está num bom momento, né? Quando o gringo ele está no nosso mercado, significa um bom momento para a nossa bolsa? Isso. Não, na verdade, não necessariamente, porque tem um movimento que muitas das vezes acontece, e eu já vi isso acontecer algumas vezes no nosso mercado, que é um movimento de especulação de curto prazo. E aí é quando o gringo ele coloca o capital no nosso mercado, né? O investidor ali, ó, o MH tá até me corrigindo, fala investidor estrangeiro, mas vocês entenderam, né? Gringo, investidor estrangeiro, é todo mundo ali a mesma composição. A gente está falando do dinheiro que vem de fora. Mas aí, não necessariamente é um cenário que o nosso mercado está num movimento muito bom. Pode se tratar de uma especulação de curto prazo que vem do fluxo estrangeiro. Ou seja, é basicamente o gringo, muitas das vezes, identificando um mercado descontado e não necessariamente que ele vai permanecer com esse dinheiro por aqui ao longo de muitos anos. Então, eu não diria que necessariamente significa que a nossa bolsa está muito bem e que vai vir uma retomada pelos próximos anos. Eu diria que a gente precisa acompanhar o que ele está comprando. Se ele está fazendo especulação de curto prazo ou se ele está pretendendo ficar com esse dinheiro quietinho aqui mesmo. Ainda mais falando em juros lá fora bombando do jeito que tá, Daniel, com o Fed ali, com atuadas muito mais hawkish, acho complicado a gente pensar que o gringo vai ficar com uma grana muito grande, né, um capital muito forte em emergente, se títulos praticamente livres de risco, como os treasuries norte-americanos, eles pagando rendimentos tão interessantes. Mas, em linhas gerais, é monitorar o fluxo do estrangeiro no nosso mercado, que ele é super importante. Boa. Stephanie, você provocou aqui um grande debate no nosso chat com aquela pergunta do que tá caro, o que tá barato. E engajamento! Pessoal, engajamento, isso é importante. E todo mundo aqui falando, tá falando, olha, pago R$4 no litro aqui na cidade. O Alessandro fala que não tá caindo, é nada, combustível foi corte do ICMS. Deixa eu ver aqui, tá bom aqui onde eu moro, cachaça não tá nem cara, boa também. A Kátia tá falando aqui, quase comprando uns galões de gasolina para estocar
Olha só, a grande Kátia, mãe do Dudu, meu sobrinho. Ó. Não, é importante, olha, é importante. O pessoal aqui gosta de falar. Quando é preço, o pessoal gosta de falar, né? É isso. Olha, o Peter tá falando fogo no chartinho. Mas é porque são assuntos, acho que gera tanto engajamento, são assuntos que fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Tem gente que vai achar que tá barato, outros vão achar que tá mais caro, até porque o IPCA é uma composição muito ampla, né? Então, às vezes, dependendo da cesta de quem estiver atuando, não vai fazer diferença nenhuma. Eu costumo falar o seguinte, quando a gente viu redução de preço, a gente viu quando o primeiro aspecto foi em gasolina, o pessoal comentou de redução do ICMS, comentamos também sobre uma redução do preço do petróleo internacional. Quem sentiu esse impacto é que tem carro. Quem não tem carro não sentiu o impacto, né? Tem nada barato, para mim continua tudo caro. Mas é muito legal levantar essa percepção, porque a gente olha para o chat e vê quão amplo é o nosso Brasil, né? Quão ampla é a audiência do BMC News, porque você consegue perceber diferentes sensações no mesmo lugar. Por isso que eu acho bacana levantar esses aspectos. Não, é importantíssimo e as pessoas, às vezes a gente tem acha que está acontecendo uma coisa e às vezes está acontecendo outra em diferentes pontos do Brasil e o Brasil é enorme, a gente sabe como é que é. Bom, Stephanie, só para a gente finalizar, eu queria que você fizesse aí um resumo da semana. O que você achou aí da nossa bolsa? Lembrando que a gente teve um feriado bem no meio aí para dar toda uma mudança nesse panorama, né? Perfeito, vamos lá. Foi uma semana que, é o que você comentou, apesar do feriado, foi uma semana muito agitada. Foi uma semana que nós conseguimos ver dólar futuro, né? Estou comentando em dólar futuro pelo que a gente acompanha no mercado. O dólar futuro chegou a buscar quase os 5,40, depois foi lá, chegou a fazer a mínima no 5,185, então foi uma semana muito agitada. Índice futuro, ou Ibovespa, em modo geral, também operando nesse mesmo patamar, tentou ultrapassar os 119 mil no caso do índice futuro, o Ibovespa lutou, tentou passar dos 116 mil, não conseguiu. Então, foi uma semana que, em linhas gerais, ela foi muito agitada. Eu diria que foi um movimento em que o cenário internacional, ele fez muito mais preço do que o cenário interno. Apesar da gente estar passando por um cenário eleitoral, a gente consegue ver que o fluxo estrangeiro, juros, isso conseguiu fazer muito mais preço do que o cenário doméstico. E acredito que essa é a tese até o final do ano. Acredito que, enquanto o mercado ele estiver passando por esse processo de readaptação pós-pandemia, preço se realocando, expectativas de Fed atuando com juros, o gringo vai continuar, gringo falando em drive internacional, ele vai continuar ditando o preço do nosso Brasil e quem não acompanha a agenda internacional vai precisar começar a acompanhar. Em linhas gerais, foi uma semana que, para quem opera movimentos mais especulativos, de curto prazo. Acho que foi uma ótima semana, porque gerou muito movimento, então, para quem fez posições mais curtas, acho que foi uma boa semana. Agora, para quem opera o longo prazo, deve ter ficado um pouquinho assustado com essa bagunça, vamos dizer assim, do mercado. Mas, em linhas gerais, é isso, é continuar olhando para o gringo, continuar olhando para o cenário internacional, porque eu acredito que é isso que vai ditar o preço daqui até o final do ano. Perfeito. Stephanie, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Morning News. Muito obrigado, valeu mesmo. Animou aqui o chat, a conversa. Então, sinal de que a conversa foi muito boa. Eu que agradeço a audiência e vamos que vamos, gente, focar para que, eu costumo dizer que a pessoa física, ela vai surfar o que a onda do mercado oferece, então vamos ter muito foco, atenção às movimentações de mercado para a gente extrair o que há de melhor e continuar ligadinho aqui na BMC News, porque não só você, mas todos os âncoras, todo mundo que aparece por aqui, vem sempre cheio de informação para que o investidor não fique cego no mercado. Poxa, obrigado, Stephanie, mais uma vez. Um grande abraço para você, bom fim de semana, até a próxima. Até. É isso aí, gente. Conversamos com Stephanie Oliveira, ela que é chefe de análise de trending na Toro. Um grande abraço para o pessoal da Toro aí também.
que participa sempre aqui da programação da BMC News. E eu tô lendo aqui o chat, não tem como a gente não ler o chat aqui e ver a opinião de vocês. O MH, que é do contra, falando que pagava R$ 2,50 em 2012. Poxa, MH, 2012? A gente tá em 2022. Poxa, a gente tá quase em 2023. R$ 2,50 não custa nem um doce na rua. A gente tava conversando aqui nos bastidores que um pastelzinho de Belém aqui na esquina da BMC News custa R$ 9,00. A Isabela Takaki tava brava que ela não conseguia comprar. Conseguia não, ela não queria pagar esse valor. A Kátia falando que gasolina e cerveja são coisas que não dá para viver sem. Pessoal bêbado aqui que olha só, viu? A Rosana já tá chamando para ir para Curitiba porque lá a cerveja tá mais barata. Poxa, Rosana, olha isso, que coisa. Agora, a melhor frase é do Jason. Não existe coisa cara, existe aquilo que você não consegue pagar. Boa, Jason. Fecha o bloco com a sua frase, maravilhoso. Muito bom, gente. Valeu. 9h20. A gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Morning News. Até já. BMC News. Informação que gera valor. Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
É isso aí, estamos de volta aqui com o Morning News nesta sexta-feira. Queria trazer já mais alguns destaques corporativos aqui com o Profit da Nelogica. Eu trouxe aqui como destaque o Plano & Plano, que ontem fechou com alta de 0,97%. E aqui no gráfico fechou aqui na casa dos 4,17 por ação. Por que eu estou trazendo isso? Porque a construtora ela registrou vendas líquidas de 420,2 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, valor 28,8% superior ao registrado no terceiro TRI de 21, que foi de 326,4 milhões de reais. Ao comparar com o segundo trimestre desse ano, a companhia obteve um aumento de 10,8%. No acumulado do ano, as vendas líquidas somaram 1,171 bilhão de reais, representando um crescimento de 14,6% em relação ao acumulado no mesmo período de 2021, que foi de 1,022 bilhão de reais. Também trazendo outra construtora, a Even, que ontem teve aí alta de 0,29% e aqui no gráfico a gente traz aí R$6,91 por ação também aqui no Profit da Nelogica. A Even, que tem uma área de construção aí com uma atuação maior em São Paulo e também no Rio Grande do Sul, foco nos empreendimentos residenciais de média e também alta renda. Ela anunciou os dados do terceiro TRI e as vendas líquidas totalizaram 342 milhões de reais, representando aí uma velocidade de vendas, o VSO, consolidada de 11%. As vendas de estoque somaram 262 milhões de reais, com uma VSO de 9%, e dos empreendimentos lançados no trimestre foram vendidos 80 milhões de reais com um VSO de 49%. É isso aí. Trazendo então outras notícias aqui no Morning News, o Banco Central pretende criar medidas para aperfeiçoar o rastreio das operações de Pix e assim coibir fraudes e uso de contas laranjas abertas por criminosos em nome de outras pessoas. O sistema permite hoje que o banco estorne valores para a conta do pagador em casos de fraude ou falha operacional. O retorno de recursos pode ser solicitado tanto pelas instituições envolvidas quanto pela pessoa que fez o Pix. Em caso de golpe, é preciso então registrar um boletim de ocorrência. As alterações para aperfeiçoar o sistema de pagamentos instantâneos foram apresentadas no Fórum Pix, que reuniu no dia 22 de setembro um grupo de trabalho coordenado pelo Banco Central e secretariado pela FEBRABAN. Entre as regras sugeridas, os participantes propõem uma limitação de até 30 minutos após o recebimento da transação para a abertura automática da ramificação, que seria o tempo que pode ser adequado conforme os estudos do comportamento dos fraudadores. Para ser implementada, a proposta ela precisa passar por ajustes operacionais e também tecnológicos. Ainda no nosso giro de notícias, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, decidiu barrar a instauração de inquéritos pela Polícia Federal e pelo CAD para investigar a atuação de institutos de pesquisas. Em despacho assinado nesta quinta-feira, Alexandre de Moraes alegou ausência de justa causa e incompetência absoluta dos órgãos para uma apuração do tipo no período eleitoral. Ele determinou ainda que a Corregedoria Geral Eleitoral e a Procuradoria Geral Eleitoral investiguem eventual prática de abuso de poder político consubstanciado no desvio de finalidade no uso de órgãos administrativos com a intenção de favorecer determinada candidatura, além do crime de abuso de autoridade. Ontem, Alexandre de Moraes, outra pessoa. Ontem, Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, ele enviou um ofício à Superintendência Geral do órgão, determinando então a abertura de uma investigação contra institutos de pesquisa. Cordeiro ele é ligado ao ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, e afirma que os institutos podem ter atuado como um cartel para manipular as eleições.
Bom, o Superior Tribunal de Justiça referendou o afastamento cautelar do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. A duração da medida, no entanto, foi reduzida de 6 meses para 2 meses e meio. O placar foi de 10 votos a 2. A maioria do colegiado, formado pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, entendeu haver indícios robustos de que o MDBista tem participação em um esquema de rachadinha. Para os magistrados, mantê-lo no cargo poderia atrapalhar as investigações. Pela decisão da relatora, o afastamento seria por 180 dias. Porém, ao longo dos debates, ficou estabelecido que a medida deve durar apenas até 31 de dezembro, que é quando Dantas concluiria seu mandato. O governador, que apoia o ex-presidente Lula, do PT, na disputa contra o presidente Jair Bolsonaro, está no segundo turno das eleições para o governo de Alagoas, tendo como rival o candidato Rodrigo Cunha, do União. Bom, a operação da Polícia Federal trouxe um novo elemento à rivalidade histórica entre o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que é aliado de Dantas, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, também de Alagoas, que é do grupo de Rodrigo Cunha. Segundo o STJ, o esquema de corrupção na Assembleia Legislativa de Alagoas envolve mais de 90 servidores fantasmas e desvios de mais de 54 milhões de reais. A Polícia Federal cumpriu o mandado contra Dantas em um hotel na Zona Sul de São Paulo, onde ele se hospedava. Foram apreendidos o celular do governador e 14 mil reais em espécie. A Justiça também bloqueou seus bens. Dantas lidera as pesquisas de intenção de votos em Alagoas e pode seguir com a campanha no estado. Com o afastamento, o atual vice, o médico José Vanderlei Neto, do MDB, assume interinamente. Nas notícias internacionais, quase 3 meses, ou melhor, 3 anos após o início da pandemia, a China não dá sinais de atenuar as duras medidas de contenção do coronavírus, ao contrário do que já fez o resto do mundo. A política de Covid-0, uma das marcas da gestão do líder Xi Jinping, tem deixado a população cansada pelo vai-vem de confinamentos. Embora o número absoluto de infecções seja muito menor do que em outros países, a Covid está longe de ser zero. O cenário e os indícios de descontentamento, contudo, não parecem abalar a força política de Xi Jinping, que deve confirmar a extensão de sua liderança para um inédito 3º mandato durante o Congresso do Partido Comunista, que começa no domingo. O endurecimento das medidas pode ser uma estratégia para manter o coronavírus sob controle antes do grande evento do Partido Comunista. São esperados aí cerca de 2.300 delegados de diferentes partes, mas também pode sinalizar que não há mudanças à vista nas regras. O parlamento da Turquia aprovou uma lei proposta pelo presidente Recep Tayyip Erdogan que pune com até 3 anos de prisão jornalistas e usuários de redes sociais que espalharem o que o projeto considera desinformação. A norma se aplica a jornais, rádios e redes de TV, assim como portais de internet e redes sociais, que devem fornecer informações sobre usuários acusados de propagar notícias falsas. A medida vem meses antes das eleições legislativas de junho de 2023, que devem dar uma nova vitória a Erdogan, segundo as pesquisas mais recentes. A legislação apelidada de Lei de Desinformação ou Lei de Censura Online vem sendo duramente criticada. No relatório anual de liberdade de imprensa, divulgado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, a Turquia está na posição 149 de um total de 180. Nenhum jornalista foi assassinado este ano no país, mas 9 estão presos. A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de curto alcance no mar de sua costa leste nesta sexta-feira, no mais recente de uma série de lançamentos do país que possui armas nucleares. Mais cedo, os militares da Coreia do Sul disseram que despacharam caças quando um grupo de cerca de 10 aeronaves militares norte-coreanas voou perto da fronteira que divide os dois países. Isso em meio às tensões crescentes por conta dos repetidos testes de mísseis norte-coreanos. A agência de notícias oficial do país, a KCNA, citou os militares do país dizendo que foram necessárias fortes contramedidas militares após os exercícios de fogo de artilharia sul-coreanos na quinta-feira.
O líder Kim Jong-un já havia supervisionado ontem o lançamento de 2 mísseis de cruzeiro estratégico de longo alcance na quarta-feira para confirmar a confiabilidade de armas com capacidade nuclear implantadas em unidades militares. É isso aí. Queria trazer também, além dessas informações, uma outra informação que diz respeito aí a nós aqui da BMC News, que vai pelo 2º ano consecutivo, a BMC News foi indicada ao prêmio Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. Ao todo, a BMC News concorre a 4 categorias, nessa 7ª edição. A emissora foi indicada para canal digital. Na categoria jornalistas, a BMC News conta com 5 indicados. Eu, Débora Oliveira, Paula Moraes, Felipe Nascimento e Isabela Takaki. Em podcast, nos programas Papo de Dinheiro e Strike, além da categoria Site Blog. Para votar, basta então acessar o link e clicar em votar agora e em seguida é necessário preencher um breve cadastro, apenas o seu nome completo e o seu e-mail. Após essa etapa, você pode votar nas categorias de canal digital, jornalistas, podcast, site, blog. Em todos eles você pode marcar a BMC News. O pessoal vai deixar o link aí para você poder fazer essa votação. E olha só o que eu vou fazer agora para vocês. Vou ajudar vocês a votar. Olha só aqui. Você entrando no site, olha só, você aqui entra na parte dos jornalistas mais admirados, você vai clicar nesse primeiro aqui, que é os mais admirados da imprensa de economia, negócios e finanças, que é onde a gente está sendo indicado. Aqui, nessa parte, depois de você, claro, colocar seu nome, colocar lá seu e-mail, você vai clicar em votar agora. Aí você coloca seu nome, e-mail, o veículo. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui. No caso aqui só o nome e o e-mail. A Paula já tá querendo votar aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco um e-mail aqui que eu consiga votar, mas eu não sei se eu consigo. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver se dá. Acho que dá. Dá sim, ó. Pronto. Aí eu venho, então... aumentou demais aqui. Opa, Lelê, não era para aumentar muito, mas ok, vamos lá. Aí a gente vem aqui em canal digital, primeiro canal digital. Aí a gente vem aqui e seleciona BMC News. Garoto. Aí a gente vai em jornalista. Aí na parte de jornalista, é lógico que eu vou colocar primeiro a minha chefe amada, salve, salve, para garantir o meu emprego, olha, eu não tô conseguindo colocar porque eu tô... fiquei até nervoso. Paula Moraes, você coloca em primeiro, tá? E depois você vai pegando os outros nomes aqui da BMC News. Daniel Morales... Só vem escrito Daniel, não vem escrito Lindão, nem outra coisa assim, tá? Aí você tem aqui Débora Oliveira, que você pode colocar também. Dá pra votar em todo mundo, gente. Todo mundo da BMC você vota. Aí você coloca também aqui, ó, eu ocupando todo o espaço hoje da programação, só pra votar aqui, pra mostrar pra vocês. Cadê o I aqui? Isabela tá aqui, olha só. E falta aqui um nome ainda. Vamos pra letra F, Felipe Nascimento, aqui. Os 5 indicados aqui, Paula Moraes, eu, Débora, Isabela e o Felipe. Mas não acabou, viu, gente? Não acabou. Eu tenho todo o tempo do mundo aqui. Aí na parte de podcast, você ainda pode votar no Papo de Dinheiro e ainda pode votar no Strike. E ainda, para encerrar, antes que o pessoal me mate aqui, que eu já estourei o horário, na parte de site você coloca BMC News. Pronto, e aí você só conclui aqui. Acabou, já está votado aqui para todo mundo da BMC News. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Se você não votou, já aproveita e vota aí na gente, se você gostar da gente, é claro. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Fiquem agora com o BMC News. Eu volto às 2h no BMC Market. Abraço. Até mais tarde. Tchau.
BMC News, informação que gera valor.